Muitas pessoas questionam o porquê de um Deus todo-poderoso e amoroso permitir o sofrimento aqui na Terra. Será que Deus não pode intervir e criar um mundo onde não existe sofrimento? Bom, meus amigos, esta é uma pergunta difícil, mas também muito comum. E a fim de compreender algumas das grandes questões que cercam este tema, temos de olhar para o plano de Deus como um todo. E para começar, nós não podemos confundir vontade de Deus com permissão de Deus, pois nem tudo o que acontece é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Já a permissão de Deus é as consequências do livre-arbítrio. E antes de continuarmos este tema, eu gostaria de pedir humildemente para você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscrever agora mesmo e ativar o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Amém? Pois é tudo para a glória de Deus. E continuando, nem todo sofrimento é causado por nosso próprio pecado. E todos nós passamos por sofrimentos que muitas vezes não entendemos, como as doenças, por exemplo. E ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento é o resultado do pecado no mundo. Mas por que então Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Bom, meus amigos, Deus não luta contra o seu caráter. E se Deus nos deu a opção de escolha, é assim que vai ser. Todos podemos escolher se vamos ter uma vida reta e digna ou se vamos viver à margem da lei, usando e abusando do pecado. E para todos aqueles que creem no sobrenatural, sabem que há uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento. E sabem que o diabo tenta a todo custo nos desviar do caminho da santidade. Pois no início, Deus fez um mundo sem sofrimento. Este foi o céu e a terra antes da queda. Todos os anjos e tudo que tinham sido criados viviam em harmonia com Deus. Havia paz, alegria e perfeição. Ele foi exatamente como Deus quis que fosse. No entanto, Satanás, um dos anjos, escolheu ir contra e fazer o seu próprio caminho. Ele ficou exaltado, imaginando que ele poderia ser igual ou melhor do que Deus. E este foi o primeiro pecado, causando a separação entre Deus e Satanás. E o caminho de Satanás estava fora da bênção de Deus, e portanto, Deus o amaldiçoou. E a criação de Deus foi perfeita. Adão e Eva, os primeiros povos, receberam uma vontade livre, e eles eram puros, e portanto, eles tinham contato direto com Deus. Mas Satanás estava cheio de mal e queria destruir essa harmonia. E o inimigo é assim. Ele faz de tudo para tornar cego o entendimento do ser humano, a fim de que ele não descubra sua real identidade em Deus. E no Éden, era a sua opinião de que, dada a escolha, as pessoas preferem o pecado do que obedecer a Deus. E Deus poderia ter simplesmente calado ou até mesmo mudado de ideia à força. Mas Deus tem muito respeito pelo livre-arbítrio, mesmo que o livre-arbítrio seja de quem opta por desobedecer. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Então, ao invés de forçar Satanás a voltar para a luz, Deus precisava provar que o caminho do pecado só levaria ao sofrimento.
E a intenção de Deus com nós não é só provar que o pecado traz sofrimento, pois ainda mais importante é provar que a vida sem pecado traz alegria, paz e harmonia. E mesmo quando sofremos, não devemos achar que Deus está nos castigando por algum erro que cometemos, pois o próprio Jesus Cristo deixou isso bem claro quando ele e seus discípulos viram um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E meus irmãos e irmãs, Deus não quer que vocês sofram, mas Ele permite. E às vezes a dor é para acelerar o processo de mudança. E no Evangelho de Mateus 5, do verso 4, Jesus diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E muitas das vezes, o sofrimento do cristão é permitido porque Deus quer provar quem é realmente justo. E a palavra de Deus nos recomenda a termos paciência e a sermos perseverantes em meio às aflições, pois o sofrimento do cristão, no final das contas, irá cooperar para o seu bem. E vocês podem ter a certeza que um dia, quando Jesus Cristo voltar e trazer contigo o juízo final, todo sofrimento terá fim para aqueles que creem e o amam. E eu sei que também alguns questionam perguntando se um Deus de amor pode enviar para o inferno alguém que não segue as suas leis. E eu vou responder fazendo uma pergunta: você levaria um bandido e assassino para morar dentro da sua casa? Deus é o Criador e dono da vida, e a liberdade pressupõe opções de escolha. Portanto, o que você plantar, você vai colher. Por isso, aceite a Cristo como seu Salvador e haja pelo certo, porque a volta de Jesus está muito perto de acontecer. Pois Jesus falou de uma geração específica que seria testemunha de uma série de eventos que marcariam os últimos dias de um sistema de coisas. E esses eventos estão acontecendo em nossos dias. E isso mostra que falta pouco tempo para Deus agir e resolver os problemas deste mundo. E a volta de Jesus Cristo será o assunto do nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Por isso, não esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder. Amém? E eu vou ficando por aqui e já lhes desejo toda a paz de Jesus Cristo em sua vida. Amém? Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.